Bom, no vídeo de hoje eu quero falar que a história é essa de que o Matheus Pereira interessa ao Benfica para a próxima temporada, até porque o jogador sendo convocado para a seleção brasileira vive uma fase muito interessante, já passou, né, no futebol português, alguns sites até colocam ele com dupla nacionalidade, faz sentido, né, porque desde os 12, 11 anos ele já está em Portugal, e será que quanto, né, que seria um valor hoje para tirar o jogador do Cruzeiro, se é que teria um preço, né, até por conta dele mesmo ter essa identificação com o Cruzeiro e a torcida, né, e a grande fase que ele conseguiu reviver. Vale lembrar que ele é revelado no rival, né, do Benfica, que foi no Sporting, onde chegou sim a ter alguns bons momentos. Além disso, quais seriam boas opções se fosse, por exemplo, essa negociação com o Matheus Pereira acontecesse, né? Porque eu não acredito e nem acho que compensaria. Tem alguns outros nomes do Benfica que eu vejo com bons olhos, mas até prefiro que eles viriam para o Cruzeiro e sem essa história, né, do Matheus Pereira, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Bora chegar com 45 mil inscritos no YouTube, que é a nossa próxima meta. Então, você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, se inscreva aqui para não perder nada, ativa também o sininho com as notificações. Sempre 2 vídeos aqui por dia no canal, primeiro às 9h30 da manhã e o segundo às 5 horas da tarde, beleza? Então, vamos começar falando sobre o Matheus Pereira. Eu ia deixar a matéria aqui, de alguns portais portugueses falando sobre essa especulação. Não sei o que aconteceu, mas meu Twitter, né, o X não está funcionando aqui, então cliquei aqui nos links e tal, não estava abrindo. Mas de qualquer forma teve essa especulação nessa última semana e o Matheus Pereira, que vive uma fase muito boa pelo Cruzeiro, foi convocado para a seleção brasileira recentemente. Na temporada já soma 9 gols e 14 assistências em 52 jogos disputados. E assim, quanto que o Cruzeiro pagou, né, por ele? Foi um valor próximo dos 5 milhões de euros no acordo junto ao Al Hilal, né? Então foi aí equivalente a quase 30 milhões de reais, esses 5 milhões de euros, que acabou ficando muito barato, né? Vamos combinar. Possivelmente o Al Hilal manteve um percentual, porque não acho que o Matheus Pereira sairia só por 5 milhões, até porque a equipe pagou 20, né, se não estiver enganado, 18 milhões, né, em 2021. Não acho que iria vender só por 5, deve ter mantido um percentual, quem sabe numa venda futura ou algo nesse sentido. Até porque a opção de compra estava fixada em 10 milhões, não acho que foi um passe de mágica, né, que o Cruzeiro comprou por 5 milhões de reais, com certeza daqui a um tempo vamos saber um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas ainda assim, se você ver aqui em alguns portais, no Ogol, coloca ele com um valor de mercado de 6 milhões e meio de euros, ou seja, bem mais do que o Cruzeiro pagou. E aqui, no SofaScore, 8 milhões e 200, que eu concordo também, tá? De euros, né? Que seria equivalente a quase 60 milhões de reais, porque o jogador valorizou nesses últimos meses. Não igual quando ele estava lá no futebol inglês, óbvio que não, mas em relação, por exemplo, aos últimos períodos, né, que ele estava, por exemplo, ao seu mercado, com certeza teve uma valorização. Eu gosto de ver aqui também o Transfer Market, você vem aqui no Transfer Market, é interessante você ver o seu valor, geralmente é próximo do SofaScore, uns 8 milhões, 8 milhões e meio aqui também, então é um jogador que está muito bem cotado. O Cruzeiro aceitaria vender ele pelo dobro do que pagou, 10 milhões? Olha, eu acho que não faz muito sentido, né, porque pra quê? Tipo assim, o Cruzeiro está num ponto hoje que vai investir mais em reforços, e não perdeu o seu principal jogador. Até porque ainda é um valor baixo, né? 10 milhões de euros, o Cruzeiro pagou 5 e tudo mais, para perder o principal jogador. Onde você vai achar um jogador que vai se adaptar tão rápido assim por 10 milhões de euros, né? Então se fosse 20, 25 milhões, igual o Palmeiras já recebeu propostas assim, né? Para vender, por exemplo, o Rafael Veiga e tudo mais. E mesmo assim não teve interesse, 15 milhões de euros no jogador de 27 anos. E eu acho que mesmo se chegasse a isso, 15 milhões, 18, eu acho que o Cruzeiro não teria interesse. E até para o Benfica é um pouco fora do padrão, né, das contratações, que eles contratam muito mais jogadores jovens, muitos brasileiros, claro, mas não é um meia de criação de 28 anos, não é muito o que eles costumam fazer. Lembrando que ele chegou a valer 15 milhões, né, na época lá do West Brom, não é à toa que saiu por 18 milhões para o Al Hilal, e de lá para cá teve uma queda. Quando chegou no Cruzeiro estava avaliado em 5 milhões, e agora teve essa alta, né, de depois para 7 e agora 8 milhões e meio de euros. Então, vamos esperar se vai ter alguma especulação oficial ou não, mas é normal isso acontecer, tá, gente? Até porque está numa fase muito boa, convocado para a seleção brasileira, isso chama muita atenção dos outros clubes, mas para o Pedro Lourenço ir lá e acabar aceitando essa negociação, eu acho pouquíssimo provável, mesmo que seja o dobro disso, 15, 16 milhões, não acho que faz sentido não. E deixa aqui embaixo nos comentários quanto você acha que seria um preço justo. Eu quero falar aqui também sobre outros 2 atletas que já passaram no Benfica, outro está no Benfica, que eu vejo com bons olhos,
ao invés do Benfica contratar o Matheus Pereira, quem sabe o Cruzeiro não vai lá e contrata esses jogadores deles. E eu quero destacar aqui, inclusive, o próximo jogo do Matheus Pereira contra o Criciúma, tá aqui ó, vitória do Cruzeiro no Mineirão, pagando 1,55 e também vitória do Brasil contra o Uruguai, pagando 1,50. Então você colocar aqui, por exemplo, R$55, o Matheus Pereira não vai estar, né, nessa convocação, a não ser que tenha alguma suspensão ou algo assim, igual foi no último, né, ele só atuou no jogo em casa contra o Peru, quem sabe, vamos ver. Mas R$55 voltando 128, baita cotação, né, dos dois times vencendo, até porque fica 2,33 das duas seleções aí vencendo, né? Pode apostar um valor mais baixo, 25, R$30. Lembrando, aqui na Esportiva você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Aproveita que, se você está assistindo esse vídeo depois, você já perdeu muita chance aqui, ó, nesses jogos no meio de semana da Champions League, da Conference League, por exemplo, muitos times favoritos jogando em casa, né? O Chelsea aqui mesmo jogando em casa, tem também o Manchester United na Europa League, o Barcelona fora de casa na Champions, mas não tem problema, porque na semana que vem tem muitos jogos entre seleções, né? Igual França e Israel, tem aqui também a Áustria contra o Cazaquistão fora de casa, tem também a Alemanha contra a Bósnia, tem vários times favoritos, né, jogando em casa, e você pode somar vários times vencendo aqui, por exemplo, e pegar uma cotação bem mais interessante, aqui ó, 6 times vencendo, cotação de 4,86. Então tem R$6 aqui, por exemplo, voltaria quase 30, né? Se quiser colocar um pouquinho a mais, R$45 para voltar 218. Você sabe quanto que você pode gastar, sempre aposte com responsabilidade. Lembrando que na Esportiva você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito e você pode começar a apostar a partir de R$1. O link sempre fica aqui embaixo na descrição. Então você está assistindo aqui o vídeo, tá aqui ó, baixou, tá aqui o link na descrição, 100% de bônus no seu primeiro depósito. Bora falar aqui então sobre um outro jogador, que é o Arthur Cabral. Foi especulado no Cruzeiro, está numa fase bem ruim lá no Benfica, apesar do Benfica viver uma grande fase, o Arthur está numa fase pior ainda do que foi no ano passado. 10 jogos, 1 gol e uma assistência até aqui. No ano passado, 43 partidas, 11 gols. A grande maioria desses gols foi muito mais, né? Foram muito mais na reta final, no início da temporada do que na reta final. Então já tem um tempo que ele está indo muito mal lá pelo Benfica e a torcida também bem revoltada. Até porque foi um investimento alto, todo mundo pensou que ele iria continuar com uma boa fase e quem sabe, né, o Benfica pagou 20, vende ele por 40, 50 milhões, porque só tem 26 anos, chegou com 24, né, 24 para 25. Então já está um ano e meio na equipe e ainda não conseguiu engrenar. Lembrando, ele sai do Ceará, vai para o Palmeiras, no Ceará foi muito bem em 2018, 24 gols, vai no Basel lá na Suíça, viveu uma fase muito boa, em média 20 gols por temporada. Primeira passagem na Fiorentina, os 6 meses não foram bons, mas no ano retrasado, né, 17 gols em 48 partidas, até ir para o Benfica por 20 milhões. Lembrando, o Palmeiras vendeu ele com um valor bem baixo, né, 6 milhões de euros, poderia ter lucrado ainda mais. Apesar da fase ruim dele no Benfica, colocar ele com valor de 13 milhões, eu acho que aqui no Brasil é um jogador que vai chegar e marcar muitos gols, tá? Não sei se vai ser igual um Pedro, se vai ter essa adaptação tão rápida, mas eu vejo com uns ótimos olhos. Não sei o que o Cruzeiro vai fazer pro ano que vem. O Caio Jorge tem sido muito importante na Sul-Americana. Se ele pegar uma fase boa, quem sabe o Cruzeiro nem precise, né, trazer um centroavante, vai voltar o Dineno, tudo bem. Mas se quiser elevar esse nível, sem dúvidas tendo o Caio Jorge e o Arthur Cabral, seria uma baita opção para o Cruzeiro do ano que vem, né? Espero eu que na Libertadores, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro e, quem sabe, né, uma Recopa também, seria muito bom. Muitas competições para você jogar só com centroavante, que o Caio Jorge ainda não está 100% firmado, pelo menos não no Brasileirão, na Sul-Americana tem deixado os dele, e o Dineno com muitas lesões também. E para terminar aqui, uma outra opção seria aqui o Gilberto, que ele não pertence mais ao Benfica, mas quando eu estava trazendo aqui esse vídeo, eu queria ressaltar mais uma vez ele aqui para vocês. Só para você ter ideia, nos últimos 6 jogos no Bahia, só jogou contra o Cruzeiro, né? Foi muita coincidência aqui no empate em 1-1. Desde quando ele chegou no Brasil, não tem conseguido jogar. Ano passado teve espaço, mas ele foi muito mal, não conseguiu ir muito bem. Nesse ano até chegou a ter alguns bons momentos, só que o Bahia contratou o Arias, né, colombiano, lateral direito. Então acabou que ele assumiu a posição titular, muito melhor mesmo. Só que eu vejo o Gilberto como uma baita opção para o segundo tempo. Um reserva, por exemplo, do William. Vale lembrar que o Bahia pagou 2,5 milhões de euros nele. Quem sabe oferecer uns 1,5 milhão, 1,8 milhão, próximo dos 12 milhões de reais. Não poderia ser uma boa. Vale lembrar que no Benfica ele foi muito bem, né? Foi contratado vindo do Fluminense, ou seja, trabalhou com o Fernando Diniz em 2019. O Cruzeiro precisa de um lateral direito. Eu acho que faz total sentido. Espero que daqui uns 3 meses esteja eu postando esse vídeo aqui falando, sabia que tinha sido contratado, né? Que faria muito sentido essa contratação.
O Benfica foi muito bem, no total aí um pouco mais de 95 jogos, 8 gols e 7 assistências, sempre atuou muito, né, avançado nos tempos de Benfica, que foi comprado por 3 milhões e revendido por 2 milhões e meio, mas um jogador mais velho, né, agregou bastante quanto pôde, e aí agora está com 31 anos de idade. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, quem vai estar aqui embaixo é o link da Esportiva para você aproveitar a sequência, né, de próximos jogos que eu vou deixar aparecendo para vocês, e o link também está aqui embaixo na descrição, e outras sugestões de vídeos que já estão aparecendo aqui na minha cara, ó, tá tudo por enquanto aqui, ó, vai lá, clica aqui nos próximos vídeos e nos vemos aqui numa próxima. Valeu!